Agora abra o seu coração, que Deus vai falar contigo. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Olá amigos, olá amigas, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o Diácono Barreto da Igreja Cristã de Nova Vida de Magé. E o objetivo do meu coração é trazer algo da Palavra de Deus para trazer refrigério, edificação à sua vida. E a mensagem que estaremos trazendo hoje tem o título de Um Olhar Constrangedor. Mas antes de iniciar propriamente a mensagem, eu gostaria de convidar você para estar visitando a nossa página no YouTube. Se você tem o objetivo de ser edificado, se você tem o objetivo de edificar outras vidas, vai lá, compartilhe. É para isso mesmo, é para que você esteja evangelizando, esteja fazendo a obra de Deus, né? Queremos ser usados aqui como canais para abençoar vidas. Então vamos lá, vamos ao texto que Deus colocou no nosso coração neste dia. Fica em Lucas 22, versículos 61 e 62, que diz o seguinte: E voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senhor, aqui está a sua palavra, Senhor. Usa-nos com poder e glória em suas mãos, não para falar de mim mesmo, Senhor, mas para falar aquilo que colocaste no meu coração e abençoar a vida dos meus irmãos que estão ouvindo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, nós vemos que, ou entendemos que um olhar pode expressar muitas coisas. Um olhar pode expressar amor. Quem não conhece aquela expressão amor à primeira vista? O olhar pode expressar amor. Um olhar pode expressar também compaixão. Às vezes, pelo olhar de uma pessoa, você vê que ela está sentindo compaixão de outra pessoa, está sentindo pena, está sentindo dor. Um olhar também pode expressar alegria. Às vezes a pessoa não precisa sorrir com seus lábios para você ver que ela está feliz, porque o olhar transmite a alegria que está no coração daquela pessoa. Mas o olhar também pode transmitir raiva. Às vezes, pelo furor que está no coração de uma pessoa, o seu olhar transmite a raiva que está naquele coração. O olhar também pode transmitir angústia. Às vezes uma pessoa abatida, uma pessoa que está com o coração angustiado, ele tem um olhar oblíquo, tem um olhar diminuto, tem um olhar que expressa toda a angústia que está naquele coração. Portanto, um olhar pode expressar muitas coisas, mas o olhar que estamos falando aqui é um olhar de Jesus em direção a Pedro e o olhar de Pedro em direção a Jesus. E nós vemos ali que quando o olhar de Pedro e o olhar de Jesus se cruzaram, Pedro se sentiu completamente constrangido, porque aquele olhar de Jesus, aquele olhar de amor, aquele olhar de compaixão, aquele olhar que expressa todo o amor que tem no coração de Jesus, cruzou-se com o olhar de Pedro, e Pedro começou a lembrar dos seus pecados, começou a lembrar que ele tinha prometido a Jesus que ninguém iria tocá-lo. Tanto é que quando Malco, um soldado romano, tentou prender Jesus, ele foi lá e decepou a orelha do soldado, mas Jesus imediatamente mandou ele embanhar a sua espada e foi lá e fez um milagre de restituir a orelha do soldado. Portanto, Pedro começou a se sentir constrangido, porque ele começou a ver todos os seus pecados.
e começou a ver toda a santidade de Jesus. E ele conhecia muito bem aquele olhar de Jesus, né? Ele conhecia bem, ele sabia do olhar de Jesus, porque ele viu as operações de Jesus, ele viu quando Jesus olhava para os céus e orava a Deus, né, e pedia, intercedia pelas outras pessoas. Pedro também, ele conhecia quando Jesus olhou para Zaqueu, e Zaqueu ali naquela árvore, e o olhar de Jesus penetrou o coração de Zaqueu e houve salvação ali. Isso nós encontramos em Lucas 19, versículo 5, o olhar salvador de Jesus. Pedro conhecia também o olhar de Jesus honrando a fé dos intercessores que trouxeram um paralítico para que ele curasse. Isso nós encontramos em Mateus 9, versículo 2. Pedro conhecia também o olhar de Jesus se compadecendo pelos aflitos e cansados que estavam ali o seguindo para se alimentar da sua palavra. Encontramos isso em Mateus 9, 36. Pedro também conhecia o olhar de decepção de Jesus com relação a Jerusalém, que o rejeitou, e ele sabia como seria o futuro de Jerusalém. Lucas 19, de 41 a 44, nós vemos isso. Pedro conhecia o olhar de Jesus. Pedro conhecia o olhar de Jesus quando ele ressuscitou Lázaro, João 11, 33 a 35. Pedro também, ele conhecia o olhar de perdão de Jesus na cruz, em Lucas 23, 34, que ele chega a falar ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, Pedro conhecia muito bem o olhar de Jesus. E ele sabia que havia muito amor envolvido ali naquele olhar. E esse amor de Jesus constrangiu Pedro, constrangiu o coração de Pedro. E eu quero dizer para você o seguinte, que quando Jesus olha para nós e nós não nos constrangimos com esse olhar, é porque nós não reconhecemos o nosso pecado. E só existe salvação quando nós reconhecemos o nosso pecado. Pedro estava reconhecendo que não era Jesus que teria que estar ali, que era ele que teria que estar ali sofrendo, sendo esbofeteado pelos soldados romanos. Não era Jesus que era para estar ali. E quando Pedro olhou, e o olhar de Pedro se entrelaçou com o olhar de Jesus, quando os olhares se cruzaram, Pedro se constrangiu, porque ele sabia: eu sou pecador, mas Jesus é santo e ele está ali sofrendo por mim. E quando isso acontece conosco, quando Jesus olha para nós e nós reconhecemos que aquele sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário era para nós, éramos nós que deveríamos estar sofrendo ali, porque Jesus era todo santo e nós somos todo pecado. Portanto, éramos nós que teríamos que estar ali na cruz do Calvário. E quando nós reconhecemos isso, quando Jesus olha para nós, nós olhamos para Ele e reconhecemos que nós somos pecadores e reconhecemos que Ele é todo santo e nós somos todo pecado. Esse olhar nos constrange e aí entra a salvação em nossas vidas. Se esse olhar de Jesus não nos constrangir por causa dos nossos pecados e por causa da santidade plena de Jesus, não entra a salvação em nossas vidas. Portanto, Pedro, ele chorou amargamente e ali houve salvação em Pedro. Quando Pedro chora, é o choro do arrependimento, porque ele viu que Jesus estava sofrendo em seu lugar. E quando aconteceu aquele choro ali, houve salvação de fato. E a vida de Pedro, a história dele muda completamente. E conosco não é diferente. Quando Jesus olha para nós e nós nos constrangimos por causa dos nossos pecados e por causa da santidade de Jesus, certamente nós nos salvamos.
E quando nós vemos, né, toda a santidade de Jesus e vemos os nossos pecados, isso tem que nos constranger, irmãos. Só existe salvação sob essa condição, quando nós recebemos esse olhar de Jesus e nos constrangimos com os nossos pecados, nos arrependemos deles e nos entregamos completamente a Jesus. Aí passamos a ser redimidos, passamos a ser justificados. Interessante que a palavra de Deus nos fala, Romanos 3, que, como está escrito, não há um justo sequer. Querido, não existe um justo sequer na terra. Eu sou pecador, você é pecador, todos somos pecadores. Mas como que nós alcançamos santidade? Como que nós alcançamos salvação, se somente os santos comparecerão diante de Deus? Eu quero explicar para você, para que você nunca mais esqueça. Nós somos pecadores, mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nesse momento nós somos lavados pelo sangue de Cristo. E aí, quando Deus olha para a terra, Ele não olha o seu pecado, Ele olha a santidade de Cristo e a justificação de Cristo e os méritos de Cristo que está em você, que está em mim. Porque se Deus olhar para mim sem estar envolvido pelo manto de Jesus Cristo, coitado de mim, eu estou perdido, porque eu sou um pobre, miserável pecador. Mas quando eu sou lavado pelo sangue de Cristo, quando eu sou envolvido pelo manto de Jesus Cristo em minha vida, quando Deus olha para mim, não vê o meu pecado, mas Ele vê os méritos de Jesus Cristo que passam a estar em mim a partir do momento que eu me constranjo com o olhar de Jesus Cristo sobre a minha vida e reconheço os meus pecados. Romanos 3, 23 e 24 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que Jesus olha para nós e nós nos constrangimos, e nós reconhecemos quando somos pecadores, e nós reconhecemos a santidade de Jesus, o mérito de Jesus vem para as nossas vidas, e nós somos justificados, ou seja, somos feitos justos em Jesus, não em nós mesmos, mas em Jesus, e nós alcançamos a redenção, ou seja, nós somos resgatados do império das trevas e passamos a vir para o reino do Filho do seu amor. Esse é o desejo do meu coração, que o olhar de Jesus te constranja e você possa reconhecer o mérito de Jesus Cristo, que aquilo que aconteceu ali na cruz do Calvário não era para Ele, era para nós. Era para nós estarmos ali, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Que Deus possa te dar uma semana de bênção sobre bênção e te abençoar rica e abundantemente. Grande abraço.